Mateus capítulo 1, versículo 20. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Repita comigo, diga: Emanuel, Deus conosco. Amém, irmãos? Nós estamos numa série de mensagens onde nós estamos conhecendo mais sobre o Senhor Jesus, e o nosso desejo é que o seu coração possa se aquecer, ele possa queimar cada vez mais pelo nosso grande Salvador Jesus. E a Bíblia, irmãos, apresenta vários nomes de Jesus, várias características de Jesus. Semana passada nós fomos ministrados sobre Jesus, o príncipe da paz. Quantos creem que ele te enche de toda a paz agora, que excede o entendimento? Amém? E hoje nós vamos aprender mais um outro nome de Jesus. A Bíblia diz que o Senhor Jesus também é chamado de Emanuel, que significa o Deus conosco. Essa história, irmãos, fala aqui sobre quando Maria, ela ficou grávida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, dia 12 de outubro, além de comemorarmos, o Dia das Crianças, o Brasil, ele homenageia Maria nesse dia. E muitas vezes, irmãos, nós, por sermos evangélicos, às vezes por a gente querer, talvez se afastar um pouquinho das tradições católicas romanas, às vezes a gente tem um pouco de receio de falar sobre Maria. Mas Maria, irmãos, foi uma grande mulher. Uma mulher, irmãos, escolhida pelo nosso Deus para poder gerar Jesus. Maria, irmãos, era uma mulher, como nós poderíamos usar, que diz lá no livro de Provérbios, capítulo 31, uma mulher virtuosa, uma mulher de muitas qualidades. Mas uma das principais qualidades, irmãos, de Maria, é que Maria foi uma mulher muito corajosa. Que missão, irmãos, que ela recebeu, não é mesmo? E que coragem que ela teve. Imagina, irmãos, você ali, aquela jovem por volta de 15, alguns dizem que entre 15 a 18 anos de idade, uma jovem que recebe a visita de um anjo, e o anjo diz para ela assim: Maria, você está grávida, e você está grávida do Salvador. Que coisa, irmãos, imagina que aquele desafio, imagina tudo que passou na mente dela. Como que eu vou chegar para as pessoas? Que história é essa? Chegar para alguém e falar assim: eu estou grávida do Espírito Santo. Isso, irmãos, foi algo assim tão fora da lógica, da razão, que assustava tanto as pessoas, que quando ela chegou para José, o seu noivo, estava uma espécie ali de um noivo, quando ela chega para José e fala assim: José, eu tenho uma notícia, eu estou grávida. José, irmãos, ele já arregala o olho e fala: que negócio é esse? Não, eu estou grávida do Espírito Santo. Ah, Maria, que negócio é esse? Quando uma mulher fica grávida do Espírito Santo? Você tem outro, Maria, você já me traiu. E José, irmãos, ele estava decidido a largar Maria. Ele falou: eu vou vazar daqui, eu vou fugir desse negócio aqui. Essa mulher está ficando louca, essa mulher me traiu. Irmãos, e José estava tão decidido a se afastar de Maria, que o anjo teve que aparecer para José. E o anjo chegou para José e falou assim: José, não deixe Maria, não abandone. É verdade o que ela está falando. Pelo contrário, José, ela vai precisar da sua ajuda. Maria, irmãos, uma mulher extremamente corajosa, uma mulher que esteve à disposição, uma mulher que, quando recebeu essa notícia do Espírito Santo, que ela estaria grávida, ela não fez, irmãos, que talvez muitos de nós faríamos: não, Espírito Santo, isso aqui não é para mim, passa para outra pessoa. Eu não vou dar conta disso. Mas no meio de todo aquele medo, de todo aquele receio, de todo aquele desafio, o que ela disse? Eis-me aqui, pode usar a minha vida. E até hoje, igreja, presta atenção, o Senhor ainda está escolhendo pessoas. Ele está escolhendo aqueles que estão à disposição. Quem está à disposição do Senhor Jesus? Eu sei que a gente teve medo de levantar a mão. Vai para quer ficar grávida, né? Não, mas pode ficar tranquilo, irmãos, que não é para isso. Já aconteceu uma vez, não vai acontecer de novo. Mas é se colocar à disposição do Senhor, para ser usado por Ele, para transformar outras pessoas. O nosso Deus, irmãos, claro que Ele usa sim as nossas habilidades e as nossas capacitações, e nós temos que, irmãos, realmente desenvolver nossas habilidades, amém, irmãos? Nós temos que desenvolver aquilo que nós podemos fazer.
Quando a gente vê, por exemplo, aqui as crianças já servindo a Deus, irmãos, olha que coisa extraordinária. Eu não sei quanto você, mas eu fico imaginando, irmãos, tudo que está sendo construído, as habilidades, falar em público, a coragem, a desenvoltura. A gente vê isso acontecendo em todos aqueles que servem nos ministérios da igreja. Irmãos, é impressionante, né? Muitos anos acompanhando as pessoas, aqueles que se dizem que eles participam dos ministérios, lideram uma célula. Quem lidera uma célula? Levante as mãos, diga glória a Deus. Irmãos, quando a gente vê pessoas liderando células, a gente vê um crescimento profissional. É a habilidade de falar em público, resolver conflitos, né? Fazer a gestão, projetos, ter ideias, motivar as pessoas. E claro, irmãos, que nós precisamos sim desenvolver nossas habilidades, amém, igreja? Mas preste atenção, Deus, irmãos, Ele está mais interessado, não em nossas habilidades, mas Ele está mais interessado na nossa disposição. Porque uma pessoa, ela pode ter muitas habilidades, mas se ela não tiver a disposição, como Deus pode usar essa pessoa? Então, como você é, do jeito que você é, assim como Maria, esteja também disponível para o Senhor Jesus usar você para transformar outras pessoas. Eu posso ouvir glória a Deus, irmãos? Um outro fascínio que traz, irmãos, sobre Maria, e muitas vezes, né, as tradições religiosas por muitos anos. Por que as pessoas, porque por muitos anos o ser humano, ele colocou muitos olhos sobre Maria. Um dos motivos porque a humanidade, a igreja, ela colocou os olhos sobre Maria, foi porque ao olhar pela Maria, via em Maria uma humanidade, via em Maria alguém que se identificava. Porque muitas vezes nós olhávamos para Jesus, as pessoas olhavam para Jesus e falavam assim: ah, Jesus é maravilhoso, mas Ele é maravilhoso porque Ele é Deus, né? Ele é Deus. Sabe por que Ele não pecou? Ele não pecou porque Ele era Deus. Ah, Ele era assim perfeito porque Ele era Deus. Então muitas vezes o ser humano, ele se distanciava um pouquinho de Jesus, porque não enxergava em Jesus a sua humanidade. E ao olhar para Maria, olhava em Maria uma humanidade mais próxima, mais íntima. Alguém até certa vez já disse, eu mesmo já escutei alguém dizer: olha, em vez da gente levar as nossas orações diretamente para Deus, a gente pode levar para Maria, porque Maria, ela é a mãe de Jesus, e um pedido de uma mãe, nenhum filho vai negar. Olha que coisa, irmãos, interessante, porque vê em Maria uma humanidade. Mas preste atenção, irmãos, ao mesmo tempo que Maria foi uma grande mulher, amém, igreja? Uma mulher virtuosa, que é uma inspiração para nós, que nós podemos sim aprender, mas existe uma limitação. Maria continua sendo apenas uma mulher, e ela não pode levar as nossas orações a Deus, porque a Bíblia diz que ninguém pode nos comunicar e levar a nossa oração a Deus. Ninguém pode levar o seu pedido para Deus. A Bíblia diz que não há nenhuma comunicação entre os vivos e os mortos. E apesar de todas as virtudes que ela teve, ela está morta e ela não pode levar a nossa oração a Deus. E nós não precisamos olhar, irmãos, para Maria, para enxergar nela uma humanidade que vai mais nos tocar. Porque pelo contrário, quando a gente põe os nossos olhos em Maria e olhamos para ela, para a sua humanidade, nós tiramos exatamente de Jesus, o Deus conosco. O nome Emanuel, Deus conosco, fala sobre o Deus que se fez homem, o Deus que já estava na glória, amém, igreja? Você imagina tudo aquilo que Jesus vivia na glória, nos céus, no seu trono, os anjos louvando, a Bíblia diz, como ruas de ouros, o mar de cristal, aquela santidade. Mas Jesus trocou toda aquela santidade, aquela pureza. Ele se humilhou, ele se esvaziou, e ele se tomou a forma de homem e habitou entre nós. Jesus era Deus, mas Jesus também era 100% homem, e ele venceu, não por causa da sua divindade, mas ele venceu porque ele era um homem revestido do poder do Espírito Santo, e esse mesmo Espírito Santo está disponível a todos nós aqui. Por isso que ele mesmo declarou: vocês também podem fazer o que eu fiz. Emanuel, o Deus que habita entre nós, o Deus que entende, o Deus que conhece a minha dor. Ele viveu tudo neste mundo, ele viveu tudo aquilo que você vive. Não há nenhuma dor que Jesus não tenha vivido. O livro de Hebreus diz que ele suportou todos os tipos de dores e tentações, todo o sofrimento, toda a dor que você tem, ele conhece. Você pode levar diretamente a Jesus. Posso ouvir glória a Deus, igreja? Porque ele sim também, ele compadece e ele entende o que você está passando. Sabe essa vontade de desistir? Ele sabe o que é isso. No jardim do Getsemane, ele disse: Pai, se for possível,
afasta de mim este cálice. O que ele estava querendo dizendo? Eu estou com vontade de desistir, Pai. Sabe aquele medo que você está, do que pode acontecer na sua frente? No mesmo jardim do Getsemane, Jesus estava com tanto medo, Jesus também teve medo, porque ele era 100% homem. E diante daquele medo, a Bíblia diz que a sua angústia era tão grande que o seu suor se transformou no suor de sangue. Você já reparou, por exemplo, que a Bíblia fala sobre José na infância de Jesus, mas nunca mais fala sobre José? Muitos estudiosos dizem que José veio a falecer. Jesus sabe o que é perder um pai, uma pessoa que ele amava. O menor versículo da Bíblia, em João 11, diz: Jesus chorou quando o seu amigo Lázaro morreu. Ele sabe o que é ser abandonado, ele sabe o que é ser traído, ele sabe o que é ser acusado injustamente, e isso que significa Emanuel, o Deus que habitou entre nós. Nosso Deus é maravilhoso. Ele não ficou lá no seu trono, livre, isolado de todo o sofrimento, sem conhecer. Ele tomou a forma de homem e habitou entre nós. E hoje você pode fazer assim com as suas mãos. Faça assim com as suas mãos. E você pode orar e dizer: Emanuel, o Senhor me entende. Fale com Ele agora. Ele entende a sua dor, Ele entende a sua angústia, Ele te conhece, Ele sabe. Fala com Ele agora. Ele não quer uma oração bonita, Ele não quer uma oração que vai impressioná-lo. Chega disso, chega de querer impressioná-lo. Mas a oração que diz: Senhor, eu estou cansado, eu estou com vontade de desistir, eu estou com medo, eu estou com raiva, Jesus. Jesus, se eu pudesse, eu queria descontar o que aquela pessoa fez. Ele entende essa dor. Pai, nós oramos e hoje conhecemos um pouco mais de Jesus, o Jesus Emanuel, o Deus que conhece a minha dor. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir mais forte, glorificando a Ele. Mas Emanuel não é somente o Deus que entende, mas o Emanuel, Deus conosco, revela também algo, irmãos, tão profundo e maravilhoso. O Senhor Jesus, que cura não somente o físico do homem, mas cura a sua alma, o seu espírito e o seu interior. O ser humano, irmãos, não é doente somente no físico. Nós também sofremos e temos dores em nossa alma. Nós também sofremos solidão, nós também sofremos rejeição, e Jesus, Ele cura tudo isso. E se você olhar na Bíblia, como que Jesus curou essas pessoas? Olha que algo interessante. As pessoas que estavam doentes em suas almas, Jesus não curou essas pessoas fazendo algo para elas. Jesus não levantou a mão e fez uma oração forte, aquela oração de voz de Deus, sabe, Deus de Abraão, de Isaac, Jacó. Jesus não fez nenhuma campanha com essas pessoas. Essas pessoas estavam doentes em suas almas, mas sabe como Jesus as curou? Jesus as curou fazendo algo junto com essas pessoas. Sabe por quê, irmãos? Quando nós aprendemos Emanuel, Deus conosco, sabe o que Ele está querendo dizer a nós? Sabe o que realmente satisfaz a alma de uma pessoa? Sabe o que preenche o interior de uma pessoa? Não é o que você faz com ela, perdão, não é o que você faz para ela, é o que você faz com ela. Quando nós olhamos relacionamentos desgastados, preste atenção. Um casal, pais e filhos, entre irmãos, filhos com pais, você vai ouvir muitas vezes, com muita frequência: eu faço tudo para essa pessoa, eu faço tudo para eles, eu faço tudo para ela, mas nunca está bom. Eu acho que precisaria 1000 de mim, 10 de mim não seria suficiente. Eu faço tudo para esta casa. Quantos homens, quantos irmãos, às vezes eles se sentem como um burro de carga. Ele sente um animal de carga. Ele trabalha, aí ele pega o dinheiro, ele ganha o dinheiro, e como se ele colocasse na mesa e fala assim: olha, está aqui, eu fiz a minha parte, eu coloquei aqui. E muitas vezes da família vem aquela cobrança: mas não está, o que eu faço é o suficiente, não está bom, vocês ainda cobram de mim. E às vezes a gente não entende, e às vezes a gente olha a outra pessoa e fala assim: ah, vocês são muito ingratos, vocês são muito insatisfeitos, nada do que eu faço está bom. Presta atenção, querido, presta atenção, querida. Pode sim haver ingratidão e insatisfação, amém, irmãos? Mas sabe o que talvez você não está entendendo? É que você faz muito para aquela pessoa, mas o que vai satisfazer ela é o que você faz junto com ela. Jesus curou Zaqueu tendo uma refeição junto com ele.
Jesus curou a mulher samaritana à beira do poço em João capítulo 4, conversando com aquela pessoa, com aquela mulher, tanto que os próprios discípulos ficaram espantados. Quem é ele que conversa com as pessoas? Emanuel, o Deus conosco. Emanuel é o Deus que convive com a gente. Emanuel é o Deus que está junto comigo, e esse Emanuel é o Deus que fala ao nosso coração nessa noite. Meu filho, você precisa curar relacionamentos? Você precisa trazer de volta aquela pessoa que está longe de você? Continue fazendo as coisas para os outros, não tem nada de errado, amém, irmãos? É importante você trabalhar para sustentar, é importante você dar um presente para outra pessoa. Que coisa maravilhosa, irmãos. Você imaginou dar um presente para a pessoa que está do seu lado? Dá uma olhadinha para ela e olha que coisa maravilhosa. Eu falei que era só um exemplo, tá bom, turminha, né? Alguns já deram um sorrisão. Se coloque de pé glorificando a Jesus. Vocês se empolgaram com o presente, né, turminha? Mas olhe para cá. Não tem nada de errado você fazer as coisas para os outros. Mas olhe para cá, o que vai preencher a alma é o que você faz com a pessoa. Tão mais importante que você trabalhar, ganhar um dinheiro, passar no supermercado e comprar talvez aqueles produtos maravilhosos. Tão mais importante do que isso, talvez é pegar aquela batata, sabe? Descascar junto, fazer um purezinho de batata juntos, cozinhar juntos, fazer a refeição juntos, sentar à mesa, ter aquela refeição um olhando para o outro. Hoje falando um pouquinho de criança, tão mais importante que comprar um videogame para os filhos é sentar junto com eles e jogar junto com eles. Talvez alguns casais aqui falam: pastor, eu acho que tem uma maldição, um espírito maligno na minha família. Pode ser sim que você precisa orar e repreender. Mas sabe também o que pode curar o teu relacionamento hoje? A partir de hoje ou amanhã, começar a fazer uma caminhada juntos. Não custa nada, viu, irmão? Está de graça fazer caminhada ainda, né? Por enquanto, não sei, né? Para frente, mas ainda custa nada, viu? Talvez fazer uma caminhada juntos. Quando nós fazemos algo juntos, um com o outro. Olha que coisa maravilhosa. Nós marcamos a memória, aquecemos o coração e satisfazemos o nosso interior. Eu fico imaginando, irmãos, aqui, né, a Sofia, a Betina, a Yadib estavam aqui. Eu fico imaginando, um dia elas vão dizer: eu fiz os recados junto com o pastor no culto aquele dia. Aquilo vai marcar a memória delas, aquilo vai aquecer o coração. Por isso, quando você faz algo junto com o outro, você satisfaz a alma dessa pessoa. E quando Jesus diz Emanuel, o Deus conosco, Ele está mostrando para nós, para curar, para restaurar, para preencher. Não é somente fazer para, mas é fazer junto com a outra pessoa. Segure na mão desta pessoa agora. Por isso, em todos os cultos, sempre que possível, nós não viemos aqui somente, o culto não é somente para cada um individualmente buscar a Deus, mas juntos uns com os outros. Nós oramos uns com os outros. Pode parecer algo muito simples, você dar a mão para a pessoa do seu lado, mas algo poderoso acontece neste momento. Porque a Bíblia diz que quando nós andamos em unidade, o Senhor derrama a sua unção sobre a nossa vida. Por isso eu queria agora que você não orasse por você, mas ore com essa pessoa agora. Nós também estamos nos nossos 40 dias de milagres. Hoje é o 26º dia desses 40 dias, e eu sei que o Deus de milagres está aqui. Comece a orar junto agora. Pai, nós oramos, ó Senhor, neste momento, Senhor. Nós oramos, ó Pai, e clamamos agora, Senhor, ó Pai, uns pelos outros, ó Senhor. E a Tua palavra, ó Deus, diz: aonde 2 ou 3 pessoas estivessem reunidas em Teu nome, ali o Senhor estaria, Senhor. E o que fosse ligado na terra seria ligado nos céus. E nós ligamos agora, Pai, todas as bênçãos que nós precisamos. Aquele que precisa de cura agora, Pai, que o poder de cura alcance essa pessoa agora, curando de toda dor física, mas também de toda dor emocional, de toda tristeza na mente, Deus, ó Pai, na alma desta pessoa, Senhor. Pensamentos confusos, ó meu Pai, essa mente agitada, Senhor, ó Senhor, traga mais uma vez essa paz, venha libertando, curando, Pai, aqueles que estão amarrados, ó Senhor, escravos de pensamentos errados, de hábitos, de vícios. Nós oramos agora e repreendemos e cortamos agora, meu Pai,
toda obra maligna. Eu me uno em oração, Pai, com aqueles que estão online junto com a gente, que o Senhor também, ó Pai, os alcance agora com o teu poder. Levante a tua mão agora em direção à tua casa. Pai, nós oramos pela nossa família, Senhor, e declaramos: Emanuel, o Deus que está junto conosco, Senhor, entra na minha casa, entra no meu lar agora, Senhor. Ó Pai, nós declaramos agora reconciliação, damos fim agora às brigas, às contendas, à frieza, Senhor, toda falta de amor, de romantismo, Senhor. Declaramos um lar restaurado para a glória do Senhor Jesus. Amém, Senhor, amém. Você pode dar a sua melhor salva de palmas ao Senhor.